Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor. Querido Deus, queremos te louvar por esse dia tão especial, por esse momento tão marcante que o Senhor prepara para que nós possamos continuar estudando a sua tão preciosa e poderosa palavra. Nos ajuda, nos dê sabedoria, a nós que vamos estar compartilhando as palavras, a seus filhos e filhas que estarão junto conosco percorrendo mais uma jornada de estudo bíblico. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa continuar na direção deste trabalho, abençoando, nos ajudando a falar, ajudando-nos a ouvir, aprendendo uns com os outros para que possamos crescer, amadurecer diante dos homens, diante de sua presença e ser pessoas relevantes, que são os relevantes, onde quer que estivermos, Senhor. Rogamos pela sua direção sobre este trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, professor. Esse é o vídeo de Cara a Cara. Meu nome é Gerson Frazão e é com grande satisfação que nós iniciamos mais esta lição do dia de hoje. O título da lição: Não cobiçarás. A pastor, professor Samuel. Pastor, professor Gerson. Amém. Um prazer estar com vocês mais uma vez. E aos nossos amigos, ouvintes que estudam a palavra de Deus conosco, que alegria poder estar mais uma vez junto com vocês. Amém. A satisfação, professor, é toda nossa. E nós estamos, então, aqui já nos finalmente desse trimestre. Já está acabando o primeiro trimestre de 2015. E o que sobrou aqui para nós, no dia de hoje, estudarmos foi o 10º mandamento, né? Não cobiçarás. É a lição de número 12. O nosso textuário ele se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Como verdade prática, o comentarista da lição ele traz o seguinte pensamento: a cobiça é a raiz da qual surge todo o pecado contra o próximo, tanto em pensamento como na prática. Que maravilha, professor Samuel. Nós temos aqui então uma lição que ela ali está inserida dentro do decálogo, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E Deus foi enfático, né? Traz um rol ali de coisas que é para não cobiçar, e por último ele fala, coisa alguma, não é para cobiçar nada. A gente vê a importância que Deus dá a esse mandamento e ele, de uma forma que bem enfática, ele proíbe a cobiça diante dos filhos de Israel. Isso traz para nós também um ensinamento acerca da cobiça, professor. O que a gente aprende então no dia de hoje com essa lição? Olha, é uma lição fantástica, né? Mais um daqueles mandamentos diretos, objetivos, com uma frase tão somente, né? Não cobiçarás. Logo na introdução, o comentarista recita aqui o Mateus 5:28, quando Jesus fala assim: e qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, né? Já falamos sobre adultério aqui e tudo, então aqui fala no lugar de cobiça, né? E novamente está meio que ligado, de certa forma, essa questão de atentar e de desejar possuir uma mulher, é citado aqui na introdução, que não seja a nossa, e ligado à cobiça de alguma forma, né? E de certa forma, então, cobiçar, olhar, né? Não é olhar, todo mundo olha, né? Não há homem que não olhe para uma mulher, isso é a coisa mais normal do mundo, é um homem olhar para uma mulher. Mas é claro que Cristo cita aqui um olhar cobiçoso, é um olhar com intenção de possuir, né? Então é isso que ele critica, que ele aponta, que ele discrimina aqui, né? Aquele que olhar para uma mulher com a intenção de para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O desejar cobiçar, o desejar, tentar possuir, isso para Jesus já é um tipo de adultério também. Daí porque o pecado da masturbação também se torna um pecado perante Deus, porque embora não apareça essa palavra na Bíblia, mas ela está extremamente ligada, intrinsecamente ligada à cobiça, ao desejar possuir, né? Então, um moço não vai
se masturbar lá pensando num pé de alface, por exemplo, né? Ele vai imaginar, pensar e desejar possuir, e por isso o pecado da masturbação também é incriminado na Bíblia, de forma que Deus também não aprova, porque ele está estritamente ligado à cobiça, ao desejar possuir, e atinge de fato o Mateus 5:28, né? Porque aqui Jesus corrige, não aprovando no caso a cobiça, no caso cobiçar a mulher, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então isso fica como introdução aqui desta lição. Não confundir, não é um olhar normal, é um olhar com intenção de possuir. Perfeito, professor. E não está relacionado estritamente apenas à mulher do próximo, né? É em todos os aspectos aqui, essa questão da cobiça. Ele até fala aqui, professor, no primeiro bloco da lição, acerca da abrangência, né? Isso envolve muitos tipos de pecado, como a sensualidade, como a luxúria, a busca desenfreada por possessões ilícitas, né? Isso a gente vê aí de forma aí, está corrente no nosso ordenamento legislativo do país, onde os deputados aí estão sendo passíveis aí de um processo judicial e no âmbito, né, da legislativo, de esse pecado da cobiça aí, essa avareza toda compulsória, né, de uma forma que está abrangendo aí essa corrupção aí que está no país. Isso, ela em certos aspectos da vida social, professor Samuel, ela toma uma magnitude grande, mas também ela, nos seus pequenos e mais singelos aspectos, ele pode incorrer a questão da cobiça também. Né? Porque tudo que a pessoa que cobiça, geralmente é uma pessoa que geralmente ela tem condições próprias para alguma coisa, mas ela não está satisfeita com o que ela tem. Ela quer o que pertence ao outro também. E é o caso da cobiça também, em que a pessoa não quer só o que a outra pessoa tem, ele quer ser a outra pessoa, né? Então existem casos absurdos de certa ligada à cobiça, porque existem pessoas que chegam a fazer cirurgias em seus traços físicos para ficarem mais parecidas com alguma atriz ou ator, né? Há um tempo atrás, a atriz Juliana Jolie, uma atriz norte-americana, ela é muito comentada nos meios, nos filmes, nos trabalhos de cinema, tudo. Ela é muito comentada pela não só pelo seu talento e tudo que ela faz de bom para a humanidade, questão da ONU, ela tem um trabalho muito bonito ligado ali, mas ela é uma mulher com traços físicos de bastante beleza. Então, é uma mulher muito bonita e os lábios dela são muito comentados, né? De forma que já vi muita reportagem sobre isso, onde mulheres que desejam ter os lábios da Angelina Jolie fazem cirurgias e tal, mas viram um verdadeiro monstro, né? Fica horrível, né? Porque não adianta. É do jeito que Deus fez. Do jeito que Deus fez. Não adianta querer. Deus faz tudo, combina com a pessoa, né? É do jeito dela. Cada uma tem o seu formato de rosto, enfim. Não combina com outra pessoa, fica horrível, né? Então, teve várias pessoas que tentam fazer a cirurgia para ficar parecida com a cobiça, chega ao ponto da pessoa querer ser a outra pessoa. Não é mesmo? Anulando a si próprio, né? Porque o Senhor é um ser exclusivo, né? Não existe um outro Samuel de Barros na face da terra. Não existe ninguém mais. Até mesmo os gêmeos, eles não são idênticos, né? Então a cobiça ela acaba anulando a si mesma. Exato, né? A pessoa se anula sua personalidade, vive como se fosse uma outra pessoa, né? E o apóstolo Paulo, uma vez escrevendo uma das suas cartas, ele falou assim: eu queria que todos os homens fossem como eu. Mas parece que Paulo percebeu que não tem como, ninguém é igual a ninguém, Paulo. Parece que Deus fala: filho, não tem como, ninguém é igual a ninguém é igual a você não é igual a ninguém, cada um é individual. Então, o Paulo, na mesma carta, o apóstolo Paulo corrige a sua expressão, e ele põe uma vírgula no texto e corrige: mas Deus tem com cada um propósito, um ministério, uma obra diferente. O próprio Paulo percebe que aquela expressão era absurda, ninguém é igual a ninguém. Não é mesmo? Então tem que querer cobiçar
E aqui está ligado também a sensualidade, né? Muitas vezes a pessoa, o ser sensual hoje acaba sendo uma palavra aparentemente, socialmente falando, elogiosa. Parece que é uma palavra que surte elogio. A pessoa, quando fala que alguém está sensual ou é sensual, ela soa hoje, no nosso contexto social, como uma palavra bonita, elogiosa. Você está elogiando alguém ao dizer que ela é sensual. Mas ao dizer que a pessoa é sensual, estamos dizendo que essa pessoa é uma pessoa com quem temos vontade de nos relacionar sexualmente com ela. Uma pessoa sensual é uma pessoa que desperta interesses sexuais. Então, logo, um cristão não pode utilizar a palavra sensual como se fosse um elogio, uma coisa bonita, porque no nosso contexto é para ser uma coisa repugnante, não elogiosa, né? Não tem que ser, o crente não tem que ser sensual, né? Tem que cuidar da sua roupa, tem que se vestir bem, tem que estar bonito, tem que estar cheiroso, não vai também andar por aí fedendo, caindo nos pedaços, usando aquele chinelo com a fieira preta, outra azul, não é isso, não dá tudo acabado. Andar é bonito, mas o ser sensual é uma palavra bonita, sim, sensual, parece até que a sociedade impõe essa palavra para nós hoje como uma palavra bonita, elogiosa e tudo mais. Mas nós cristãos, nós não devemos imaginar que é um elogio, dizer, diga o marido para a mulher dele que ela é sensual, ou a mulher para o marido dela, mas não é uma palavra assim, não é uma palavra que tem para nós um contexto positivo diante de Deus, né? Socialmente falando. Então, a cobiça também está ligada à sensualidade, porque ao despertar a sensualidade de alguém, ao provocar o sexo, a sensualidade de outra pessoa, a pessoa acaba despertando a vontade dela ser possuída por aquela pessoa. Aí está a cobiça também. Daí porque cobiça também está ligada à sensualidade e luxúria, né? Isso é uma luxúria, busca desenfreada por possessões ilícitas, obsessão pelo poder, tudo isso é cobiça. Se quer possuir alguma coisa, desejar alguma coisa que não é dele. Amém? Amém, professor Samuel. O propósito divino é estabelecer então os limites à vontade humana, porque a vontade humana a vontade humana é desenfreada, né? O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, que no versículo 10, que somos feituras, né? Porque fomos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. E as quais Deus nos preparou para que nós andássemos nessas boas obras. E a vontade humana, ela parece que é algo... esse mandamento, ele vem para impor esse limite, né? Para barrar a vontade humana, porque senão nós estaríamos desenfreadamente aí, envolvidos num sentimento cobiçoso, aonde que não há mesmo limite, né? Se Deus não impõe o limite ao ser humano, ninguém segura. Tem que ter limite, né? O ser humano tem que ter limite. Se não houver limite, a gente se mata, né? Algumas frases que eu vejo por aí, não concordo com ela, fala assim, viver intensamente. Não tem que viver intensamente, não tem que viver intensamente. Você vai viver intensamente, você vai morrer. Tem algumas pessoas que viveram intensamente, Cazuza viveu intensamente, Kurt Cobain viveu intensamente, a Amy Winehouse viveu intensamente. Todo viveu intensamente. O Charlie Brown. Cheiraram tudo, fumaram tudo, viveram intensamente, né? Pouco tempo atrás aqui, Charlie Brown, bem lembrado, esse compositor, o Chorão, né? O Chorão, né? Todo mundo viveu intensamente, todo mundo morreu com menos de 30 anos, né? Há pouco tempo atrás aqui no Brasil, um rapaz publicou na página social dele, é melhor morrer bebendo vodka do que morrer de tédio. E foi desse que morreu bebendo vodka aqui, numa festa de estudantes universitários. Eu não sei que universidade se reúne em Bauru, se reuniram lá, vamos ver quem consegue tomar mais copo de vodka. Convulsão, mais de 30 doses. Morreu, viveu intensamente, morreu. Então, nós não temos que viver intensamente. Então, é óbvio que há situações de emoções, de euforia, de alegria e tal, mas a vida tem que ser vivida com equilíbrio, com limites. Tem que ter limite, para tudo tem limite. Por isso existe o medo. O medo, é bom ter medo, o controle
o controle da situação. Ao sermos expostos a algum perigo, a gente já fica, cuidado aqui, tá? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, nós viver intensamente aí é morrer cedo, é pedir para morrer cedo. Então, muito cuidado. Parece uma frase bonita, eu vou viver intensamente. O filho pródigo foi viver intensamente também, gastou a fortuna dele lá e depois voltou para a casa do pai. Do pai dele, para arrependido, né? Por ter viver intensamente. Gastou lá os recursos dele. Quando ficou pobre, não tinha dinheiro mais nenhum. Cadê os amigos agora? Não tinha mais como pagar uma rodada de cerveja, então não tinha mais amigos, né? Então voltou para a casa do pai, arrependido. Por favor, ao narrar a palavra do filho pródigo, não se esqueça de dizer que ele voltou arrependido. Correto. E foi por isso que ele alcançou a misericórdia da parte do pai, né? Por isso que ele, vestes nova e tudo, o bezerro cevado, tudo, o banquete, os anéis, porque voltou arrependido. Se ele voltasse com o nariz empinado, aquele topete com aquele gel no cabelo que ele saiu lá, e falar, pai, acabou o dinheiro, vim buscar mais 100zão, o pai ia falar, vem cá, pai, vai dar mais 100zão para vocês. Já ia puxando a cinta já. Eu vou dar mais 100, sem chibatada, sem cintada para você tomar vergonha e respeitar seu pai. É lamentável pregadores pegarem a palavra do filho pródigo, desprezando o fator na parábola que narra o arrependimento dele. Porque foi no arrependimento dele que a história mudou. Correto. Foi ali que a história mudou. Foi viver intensamente lá fora, aí ele voltou. Arrependido, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Aí alcançou perdão e misericórdia. Então, essa é a essência da palavra. Essa é a palavra, é o arrependimento. Isso aí é o que mudou a história. Alguns irmãos querem enfeitar a história, deixar bonita para os ouvintes gostarem mais, e não querem falar que o filho pródigo teve que se arrepender. Teve que se arrepender, sim. A Bíblia fala assim, quem se confessa e se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Então, o objetivo dessa lei é colocar equilíbrio, limite, há limite para tudo. Então, não tem que cobiçar, Não, tem que ter limite, calma, vamos ver com calma aí tudo, para podermos ir desfrutando da vida da maneira mais alegre, da maneira mais saudável, espiritualmente, isso, psicologicamente e emocionalmente mais saudável também. Então, o objetivo aqui é estabelecer limites à vontade humana. E mesmo porque esse pecado da cobiça, como muito bem diz o comentarista da lição, é um pecado composto, professor Samuel? Ela não é simplesmente só o pecado da cobiça. Junto com ela vem a lascívia, a concupiscência, a inveja, a avareza e entre os outros aí, e que o apóstolo Paulo ele dá o rol ali no Gálatas, no capítulo 5. Exatamente, nos frutos da carne. Perfeito, professor Samuel. O que mais aprendemos aqui que o senhor separou para nós? Aqui vem o contexto. No contexto, nosso professor menciona as duas variações, Perfeito. Onde ele fala assim, cobiçar, e acrescenta a palavra campo. É uma mera adaptação. Da mesma forma como nós estamos adaptando essa palavra a nós hoje, as demandas da atualidade, essa palavra adaptada, também o mandamento de Deus ele tem que ser atualizado, moldado às nossas necessidades hoje. Então, a parte que ele menciona no contexto é para lembrar apenas isso, que houve aqui uma adaptação, porque o povo saiu do campo e se estabelecia agora na terra de Canaã. Por isso houve essa diferença de citação em Êxodo 20:17 e Deuteronômio 5, versículo 21. É apenas contextualizando aquela palavra, aquele mandamento que já estava ali explícito na palavra de Deus. Perfeito, professor Samuel. E hoje, se fosse trazendo esse mandamento para o dia de hoje, a gente poderia falar muita coisa aqui, Falar de irmãos que cobiçam o cargo ministerial do irmão, que cobiça até mesmo a esposa do irmão e vê a comentário, nossa, fulano é tão feio, casou com aquela mulher tão bonita. Isso é uma cobiça, embora seja um comentário muito de mau gosto. O irmão fala isso, o fulano é feio, casou com aquela mulher bonita. É da sua conta? Perfeito. É da sua conta. Não é da conta. Se o irmão é feio, quando é bonito, ou se a irmã é bonita, quando com um rapaz feio, ou vice-versa. Não dá conta de ninguém se é bonito ou se é feio, cada um, Cada um vê a beleza de uma forma, vê de uma forma a beleza, e enfim. Então não tem que entrar em determinados méritos. É uma coisa muito
não vou nem dizer infantil, as crianças têm muita coisa boa, né? Muito é uma boa. coisa muito idiota, né? Perfeito. Muito imbecil alguém ficar com certos comentários assim, né? O irmão fulano é feio, quando a câmera bonita, bonita quando o irmão feio, né? Então é complicado esse tipo de expressão da nossa parte mesmo na igreja, né? Perfeito, professor Samuel. O que mais, professor, temos aqui? No tópico, quando ele trata agora sobre o esclarecimento, ele lembra que os católicos dividem então essa parte, né? Ele fala assim, ele divide em dois, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, como um, e o segundo como sendo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Mas na Bíblia coloca como um, cobiçará e abrange de certa forma tudo. A Igreja Católica tem uma forma diferente, às vezes, de contar alguns mandamentos, inclusive quando ela menciona os 7 pecados capitais. A Igreja Católica, ao mencionar os 7 pecados capitais, claro, não menciona a adoração a imagens, né, por motivos óbvios, mas a adoração à imagem é mencionada na Bíblia também como um tipo de pecado capital. Tá, isso é registrado lá no livro de Apocalipse, né? Mas ela tem uma contagem diferente, e aqui também ela coloca, eles consideram, não terás outros deuses, e menciona que não farás para ter imagem de escultura. Mas isso aqui não é citado lá na lista que o Vaticano coloca como sendo os 7 pecados capitais. Menciona gula, ira, inveja, mas não menciona a idolatria, porque óbvio, porque é justamente o calcanhar de Aquiles, não vai apontar o dedo para o próprio pé, né? É louco de fazer isso, né? Por isso não menciona ali. Então aqui falamos então sobre o objetivo, contexto, esclarecimento, que são essas diferenças com relação à Igreja Católica, a forma como ela conta esses mandamentos também. Fechamos o bloco 1, partimos agora para o bloco número 2, falando sobre cobiça. O que significa essa palavra, né? O que é a cobiça? Estamos até agora falando sobre a cobiça, mas o que significa essa palavra? É uma palavra que polissêmica, né? Na língua portuguesa, né? Possui vários significados. Nunca se prenda a um significado somente de palavras. Tem irmão que conhece uma palavra e fica com um significado só. Quando ele escuta um outro sermão, o irmão com aquela mesma palavra, com outro significado, só falta morrer no banco, porque ele não entende que aquela palavra ali tem mais significado, né? Tive vários problemas com isso já, quando eu escrevo alguma coisa, publico alguma coisa, tem sempre no comentário aparece um ungido do Senhor lá para me questionar numa afirmação que eu fiz, porque ele pensa que a palavra tem um significado só, né? Por exemplo, a palavra geração, por exemplo, que nós vemos na Bíblia, a palavra geração, numa pesquisa superficial que eu fiz, encontramos 14 significados diferentes só para a palavra geração. Então, a palavra cobiça também possui vários significados. Temos aqui ato de desejar aquilo que é gerado pela emoção, né? Começa com a impressão visual ou pessoa desejada. Então, isso é um dos muitos significados da palavra cobiça, né? Que mais? Desejar, tentar adquirir, almejar, cobiçar. E também, nosso autor coloca aqui, encontrar prazer em. Então, esse encontrar prazer em também está ligado à palavra cobiçar, né? E ele menciona o Isaías 53, eu assustei quando ele citou, falei, o que tem a ver o Isaías 53, verso 3, com a citação, com encontrar prazer em? Porque lá em Isaías 53, verso 3, é aquela passagem fantástica no Antigo Testamento, onde fala do sacrifício de Jesus, aquele texto que um dos pais da igreja, né, que Policarpo chamava de a passagem dourada do Antigo Testamento. Ali, abre aspas, fala assim, porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O que isso tem a ver com a palavra cobiçar? Que ao ver Jesus, ao observá-lo naquela situação em que ele estava ali, nós não desejávamos, não encontrávamos prazer em desejar tê-lo conosco, né? Daí muita gente fala que Jesus era muito feio. Jesus era feio, muito feio. Eu não sei por que eles falam isso, né? Porque se Jesus fosse muito feio, ninguém ia querer ficar perto dele. Ele não seria desejado por ninguém, né? Ninguém ia querer estar com Jesus.
Ele era um homem, não vou falar para você que ele era o top, né? O model, top model em termos de beleza, mas era um homem normal, um homem comum, com uma beleza comum, e um homem atraente também, mesmo porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, e quando diz tudo, também inclui o pecado de alguma mulher ter se interessado por Jesus também. Não precisa ficar de cabelo arrepiado por eu falar isso, porque a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, e isso inclui também pecado, né, porque ele estava com um corpo físico, mas a Bíblia fala assim, sem pecado. Jesus sempre foi santo, nunca pecou. É porque esse texto aqui para falar que Jesus era um homem muito feio. E não, é porque o que Isaías falou que não havia nele nenhuma beleza? Porque Isaías, ele está vendo Jesus pendurado na cruz. Então, ali morto, ensanguentado, esmurrado, foi puxado o seu cabelo, levou murro, pontapé, chute, sangrando, olhando nós para ele assim, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, porque ali ele estava na cruz. Por isso ele fala que ele estava feio, né? Mas era um homem normal, com uma beleza comum, né? Então, não use esse texto para falar que Jesus era um homem feio, né? Ele era um homem comum, né? Você não estava lá para ver, mas ele era um homem comum, uma beleza normal, né? O texto fala que ele era feio porque ele estava na cruz, não estava bonito na cruz mesmo não. Ensanguentado, foi furado, foi traspassado, né? Enfim, de tudo ele sofreu ali. Então, não havia nada nele que nos trouxesse prazer, né? Aqui vem o significado da palavra cobiçar. Não havia nada que nos fizesse encontrar prazer nele. Que podia oferecer-nos de bom a alguém naquela situação. Então no texto de Isaías 53, verso 3, também aparece a palavra cobiçar, no sentido de encontrar prazer em. E até a mesma forma com que ele se apresentou no seu ministério de forma humilde, né, professor Samuel? Tira um pouco essa cobiça, né? Porque se ele viesse de uma forma gloriosa como os judeus esperavam ele, teria recebido, né? Tocando trombeta e fazendo tudo, teriam recebido ele. Jesus foi uma decepção, né? Se você for ver com o olhar dos judeus que aguardavam o Messias chegar, é muito fácil para nós falar assim, os judeus mataram Jesus e tal. E tem até alguns hinos que os irmãos compõem e falam assim, eu queria estar lá, eu queria estar. Se estivesse lá, irmão, você ia ajudar a apedrejar, você ia ajudar a furar, você ia ajudar a xingar, talvez você seríamos um daqueles que ia estar gritando lá, crucifica, porque se estivéssemos dentro daquele contexto ali que eles estavam, talvez seríamos um daqueles que estavam querendo crucificar Jesus também. Jesus veio contra o sistema. Ele veio totalmente. Imagine se alguém vier tentar hoje contra o sistema e se rebelar. É rebelde, herege. Como? Não é isso? Até o ponto do próprio primo dele que viveu, andou, conversou, e João Batista, o precursor, chegou uma hora que João Batista está preso, mandou falar, viu? Vai lá. Pergunta lá. És tu mesmo? Chega o discípulo João Batista, viu? Chega para Jesus, viu? Está aqui uns irmãos da igreja da comunidade do João Batista, quer fazer uma pergunta para o senhor? Pois não, ele quer saber, o João Batista quer saber, uma pergunta para o senhor. És tu mesmo aquele que havia de vir? Que eu tenho pregado até agora e tal. És tu mesmo que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Então, olha que até João Batista balançou ali, falou, e aí, né? Mas a resposta de Jesus e Jesus deu uma resposta fatal, né? Volta lá, diga para ele que os cegos estão enxergando, os enfermos estão sendo curados, o evangelho está sendo pregado, quem está preso está sendo liberto, diga a ele tudo isso daí. E pronto, né? Ele recebeu aquela notícia naquela cadeia, ficou feliz da vida, né? Quando tem que saber, é ele mesmo, é ele. Esses sinais só virão com ele. Então aqui temos a definição da palavra, um pouco ampliada agora da palavra cobiçar, e o autor também menciona a palavra paixão, que também está de certa forma associada também a cobiçar. A palavra paixão traz um pouco de confusão, porque tem até hinos que falam assim, né? Um hino que fala assim, um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. E certa vez um líder de jovens proibiu o grupo de cantar esse hino, porque ele falou assim, Deus não se apaixona
paixão é uma coisa carnal, paixão é uma coisa do pecado, Deus não se apaixona aí, isso é absurdo, e proibiu o grupo de cantar aquele hino. Ele não teve a bondade de pegar um dicionário para ver o que significava a palavra paixão. Porque a palavra paixão, ela tem uma conotação tanto positiva quanto negativa. Perfeito. Né? A palavra paixão no original significa sofrimento. Estar disposto a sofrer por alguém, por uma causa, por alguma situação, é estar apaixonado por aquilo, né? Sabe, quem está apaixonado, no sentido original da palavra, está disposto a sofrer por aquela causa, por aquela pessoa, não é mesmo? Deus se apaixona? Sim! Sim, e 1000 vezes sim, porque temos até um filme que foi lançado há pouco tempo atrás, onde Mel Gibson dirigiu um filme chamado Paixão de Cristo. O irmão foi lá assistir e falou assim, mas esse filme aqui, cadê os milagres? Cadê o sermão? Cadê a parábola? Eu só vi surra, eu só vi sangue, eu só vi Jesus apanhando. Paixão, sofrimento de Cristo, é esse o nome do filme, paixão, sofrimento, né? Então, até sexta-feira, quando comemoramos então a morte de Jesus, também é chamado de sexta-feira do sofrimento, mas ele colocou sexta-feira da paixão. Então, paixão tem significado também de estar ligada também à palavra cobiçar de alguma forma, mas vale lembrar então que a palavra paixão tem uma conotação positiva ou negativa, e o autor também concorda, né? Que o nosso pode se referir a uma coisa boa ou coisa má. Essa palavra aqui eu falo com ela com um pouco de carinho, porque eu escrevi um livro sobre esse assunto aqui, o livro Desapaixone-se. Então pesquisei bastante essa palavra chamada paixão. Então, antes de eu ler aqui, eu já tinha esse conceito formado, que ela representa uma coisa boa ou ruim. Claro, depende do contexto em que ela está sendo aplicada. Maravilha, professor Samuel. Aqui nesse segundo subbloco aqui, ele está falando de desejar o que pertence ao outro, é o pecado que o 10º mandamento condena. Desejar o que pertence ao outro, né? E às vezes a gente pensa em questão material, pensamos em alguma coisa, mas às vezes até mesmo uma questão de você pensar em ter o conhecimento da pessoa, querer ser, como o senhor até mesmo mencionou a questão da Angelina Jolie, e a gente parece que volta a ser algo meio que reiterado, repetitivo, porque no decorrer do ensino aqui, o comentarista, ele até que foi até meio que redundante na questão do sentido da palavra cobiçar, né? Ampliando de uma forma, e ele fala que a cobiça é o desejo excessivo de possuir aquilo que o outro pertence, ou aquilo que pertence ao outro. Isso aqui nas suas maiores formas de se pensar, não, professor Samuel? O que nós temos aqui? Porque está ligado a um fator que a Bíblia chama de concupiscência, né? A palavra concupiscência, essa palavra difícil até de pronunciar, ela significa apetite exagerado. Perfeito. Né? É normal o ser humano sentir a necessidade sexual? É normal, porque foi Deus que criou, tudo mais. Agora é normal o cara pensar nisso o dia inteiro, né? Aí já fugiu, aí virou concupiscência, né? Então a palavra concupiscência, ela significa originalmente, abra aspas, apetite exagerado, fecha aspas. Então, como a pessoa que vai almoçar, é normal querer almoçar? Normal, tem aquela hora que ele quer uma refeição. Agora o cara toma café da manhã, tem gente assim, viu? Depois já come um bolinho logo depois. Depois, antes do almoço, tem as entradas, né? A gente já come aquelas entradas, aquele pãozinho, aquela coisa e tal. Depois ele almoça. Acabou de almoçar, já sai com uma sobremesa e tomando um suco, né? À tarde toma... Então, depois reclama que tá gordo com alguns quilos. Aí depois reclama, né? E para na balança para se pesar e começa a repreender o espírito do mal. Não, mas só fechar a boca um pouco, né? Repreender, pelo amor de Deus, né? Porque assim não vai dar. Você vai parar onde desse jeito, né? Gravata já faz aquela lombada na barriga, é ou não é? Então não tem condição. Então, apetite é normal, mas o que a Bíblia condena, no caso, quando fala concupiscência, é o apetite exagerado. É isso que é o problema. Tem que ser equilibrado. Tudo tem que ser equilíbrio de novo, né? Tem que ter equilíbrio. A hora certa para se alimentar, para comer, tal. Tudo tem uma hora certa, um momento certo, situação correta. Então é tudo isso.
E quando fala aqui de começar a desejar o que é do outro, né? E aqui ele menciona de novo a mulher, né? É uma coisa. Mulher, sempre a grama, está olhando na grama do vizinho, né? Parece que está mais verde a grama do vizinho, né? Então, de novo, aqui ele iniciou mulher, ou até mesmo servo, serva, boi, jumento, às vezes ficou cobiçando o que a pessoa tem. O cara lá, aquele carrão bonitão lá. Então, irmão, de acordar às 5 da manhã, não está afim de encarar também? Não é? O rapaz está lá, fez a faculdade, parece que está bem. Pois é, quando o outro estava arrumando 10, 15 namorados quando era jovem, e o outro estava lá, bobão, na sala dele sozinho, não ia para balada, não ia para shopping, lendo livro, estudando. Hoje ganha seus 10, 15 mil por mês. Deus é injusto, né, irmão? Você vê e fala, nossa, por que fulano está bem? Está bem porque ele levou as coisas a sério. A Bíblia fala assim, que o tempo e a sorte correm para todos. Por que tem uns que avança, está lá na frente e outro fica lá para trás? Né? Então, muitas vezes a gente não vê o esforço da pessoa, só vê ela naquele carrão, tal, muitas vezes não vê a pessoa que vai dormir tarde, estuda mais, dedica mais, se aplica mais, tudo mais, é fiel a Deus, é organizado, não faz conta maior do que ele tem dinheiro para pagar, tudo isso controlado financeiramente, né? Está sempre na dele, né? Hoje pode estar com um carrão, mas começou, quem sabe, com um Fietinho lá atrás, e você não vê ele com Fietinho, você vê hoje ele com uma Edge, uma Santa Fé, né? Um carrão desse aí, né? Então aí você fica, nossa, pois é, você está vendo agora, vai cobiçar agora, né? Então não vê, muitas vezes lá atrás, o que aquela pessoa levou tempo para construir, faz que nem e fica perdendo tempo de olhar, né? A gente fica olhando a vida do outro, às vezes no trabalho, está trabalhando na empresa, sabendo quanto que o outro ganha, não é da sua conta quanto que o outro ganha. Especulando. A Bíblia fala assim, contente-se com o seu soldo, contente-se com o seu salário. Então, não tem que ficar vendo quanto que o colega do lado ganha, se ganha mais, ganha menos. Não é da sua conta, não é da minha conta, né? Da nossa conta é cuidar do nosso, né? Direitinho ali e tudo mais. Porque o salmista Asaf ficou muito preocupado, seu Gerson. Ele ficou assim, irmãos, quase perdeu a fé dele. No Salmo 73 ele falou assim, olha, eu invejava, né? Ele fala no versículo 2 do Salmo 73, quanto a mim, quase meus pés se resvalaram, faltou pouco para que se desviasse os meus passos. Ele ficava olhando a vida dos outros, olhando o ricão lá, não parece que nem cansa. Claro que cansa, é que Asaf não via, né? Asaf não via, ele só via, é que nem o Face, olhava no Facebook lá, todo mundo sorrindo, ninguém vai colocar foto chorando no Face, não. Vai colocar só foto sorrindo, né? Foi Deus que me deu, e tal, pregando nas grandes igrejonas, no grande congresso, ninguém vai colocar foto no Face lá, dele pregando numa casinha para 3 pessoas, né? Só se ele quiser queimar o filme dele, né? Ou tiver muita convicção da chamada dele, né? Mas vai colocar só coisas grandes, coisas e tal, alguém olha e fica morrendo de inveja. No Salmo 73, ele ficou morrendo de inveja dos ímpios, até que chega no finalzinho, ele fala assim, até que eu entrei, né, no templo. Eu entrei no templo de Deus, entrei na presença de Deus e vi o fim. Eu vi como é que ia ficar as coisas lá na frente, eu vi que minha situação estava melhor que a dele. Muitas vezes, irmão, a situação de quem ganha menos está melhor do que quem ganha mais. Pode ter certeza que o Cerveró da Petrobras, lá, ex-diretor, ganhava 100 mil por mês, né? Hoje está na lista da Lava Jato. Eu te garanto que ele queria estar na pele de qualquer trabalhador hoje que ganha um salário mínimo, porque você tem uma paz que ele não tem, não é mesmo? Então, muitas vezes, uma pessoa simples, que ganha pouquinho, ganha seus R$500 por mês, um salário mínimo, um pouquinho mais, tem uma paz no coração, que alguém que foi lá cobiçoso e queria roubar, já tinha um salário e ainda quis roubar dinheiro público dos outros, não tem a paz no coração que tem uma pessoa que muitas vezes ganha muito menos do que ela. Então, cuidado ao cobiçar aqui, né, as coisas dos outros, né, ao cobiçar o que não é nosso, muito cuidado. Lição gloriosa, a gente tem aprendido muito aqui. E no terceiro bloco, a gente vai se deparar, professor Samuel, com a figura do rei Acabe, né? Ali no contexto ali dos livros de Reis,
E aqui, Acabe é o típico filho que faz biquinho quando é contrariado, né? Porque a questão da vinha de Nabote, que ele cobiçou aquela vinha e havia um mandamento por trás, bíblico, por trás de não vender a terra, a possessão da terra. Havia um mandamento bíblico ali e Nabote ele simplesmente estava cumprindo a palavra de Deus, né? Acabe conhecia os mandamentos de Deus, querendo que o seu irmão descumprisse o mandamento, e ainda faz biquinho ainda porque não conseguiu ali a vinha de Nabote. Acaba tendo aqui até mesmo um crime que acabou Nabote perdendo a vida ali. Queria que o senhor comentasse isso com a gente. Acabe, irmão. Acabe, até o nome dele é Acabe, né? Acabado. Acabe não é crente, ele é um homem totalmente desviado, um homem mandado por uma mulher desviada, uma mulher totalmente... E às vezes alguém critica a Jezabel falando assim: Elias fugiu de Jezabel. Ele pensa que Jezabel, irmão, é a dona Florinda do Chaves. Ele pensa que é a mesma coisa. A dona Florinda é a mesma coisa que Jezabel. Não tem nada a ver, irmão. Jezabel, ela era uma sacerdotisa consagrada desde a infância dela a Baal. Ela é uma mulher influente, poderosa, com palavra, com peso, com autoridade, com poder perante uma nação. Não é qualquer pirralha a Jezabel. Daí do caso do Elias fugir dela. Certo. Então alguém cita a Jezabel como se ela fosse a Chiquinha, a dona Florinda, não fosse uma mulher assim. Não, Jezabel é uma mulher extremamente poderosa, influente, né? Ela foi como uma sacerdotisa mesmo de Baal. Então, o Acabe já desviado, e aqui acontece uma coisa interessante. A cobiça veio de quem tinha muito para cima de quem tinha pouco. Exato. Então, muitas vezes a cobiça não acontece só da pessoa que é pobre, que não tem nada, para cima do cara que tem um carrão. Pode acontecer também de uma pessoa rica, poderosa, influente, com recurso, às vezes financeiro e político, cobiçar a vida simples de uma pessoa que tem muito menos que ela e está super bem. Há pouco tempo atrás, no Brasil, o ano passado, Madonna, essa cantora, essa popstar que o planeta inteiro conhece essa mulher, começou a seguir no Instagram um pescador aqui no Brasil. Ela achava bonita a vida dele, ele sentado numa cadeira na praia, aquela barriga para fora, tomando uma cerveja. E ela começou a seguir ele no Instagram. E como ela começou a seguir ele no Instagram, todo mundo queria saber quem era esse cara. Não é quem era esse cara, quem ele é, e aqui no Brasil, alguém que ela está seguindo na rede social, quem é esse cara? Aí perguntaram para ele: How are you? Os fãs de outro país, né? Quem é você? Quem que você é da Madonna? Ele falava assim: eu não vou entrar em detalhes da minha relação com a Madonna. Então ele fez uma média e tal, né? Brincando. Mas chegou uma hora que tinha milhões, ela tem milhões de fãs, milhões de pessoas que começaram a interrogar ele, e seguir ele também e tal, invadir a vida dele. Ele mandou um comunicado para o departamento de publicidade, né, que cuida da relação social dela aqui no Brasil, pedindo para ela parar de segui-lo no Instagram, né? Na rede social. Aí ela pega e para de seguir ele. Mas olha que interessante, uma pessoa que está lá em cima, cobiçando muitas vezes, ou observando com admiração a vida de uma pessoa que tem menos. Então, a cobiça não é só do pobre para o rico. Acontece muitas vezes do rico para o pobre, como temos aqui também. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, está cheia de possessão, posses, né? E às vezes infeliz no casamento e fica cobiçando a felicidade do casamento. O outro lá ganha um barão por mês, faz o que eles chamam por aqui nessa região, tem irmãos que acompanham a gente lá de outros estados do Brasil, né? Eles falam assim: faz alguma biscate, que algum emprego, esses empregos que não são fixos aqui na região. Eles usam esse termo, né? Faz esses bicos aí, essas coisinhas assim e tal.
chega em casa e aquela vida tranquila, tá a esposa ali, o filhinho, aquela alegria, e o outro ganha milhões por mês e fala que vida é essa? Como que esse cara é feliz assim, ganhando tão pouco e tal? E é possível sim, temos aqui um rei poderoso cobiçando algo de um homem pequeno, de um homem com menos irrelevante até, irrelevante nacionalmente falando. Nunca apareceu o Nabote na Bíblia, nunca apareceu, só apareceu agora, porque o Macabe teve inveja dele, mas nunca, se não fosse isso aqui, jamais saberíamos que teve na Bíblia um camarada chamado Nabote. Ele só apareceu por esse fato na Bíblia, não tem ele em nenhum outro lugar na Bíblia. Ele era uma pessoa assim, irrelevante, né? Sem peso político, sem influência. Por isso, então, veio essa proposta. A proposta foi recusada. Ele falou assim: não vou abrir mão. Isso aqui é do meu pai. Esses dias teve isso aqui foi meu pai que eu ganhei, isso aqui é herança, eu recebi isso aqui e tal, muitos foram. E nem aí, não quis nem saber se era o rei, se era o bispo, se era o papa, se era o presidente, quis nem saber, eu não vou aceitar a sua proposta. Não abro mão da minha herança, porque você é o rei, não, de forma alguma. Enfim, é que eu lembrei agora do juízo lá, que a moça foi multada e ela falou: você é juiz, mas você não é Deus, né? Você não é Deus, né? Enfim, é só um parênteses, porque eu lembrei dela. Então vem para o ponto 2, o direito de propriedade, né? Era o direito que ele tinha, ele estava cumprindo a lei, cumprindo o mandamento, ele não ia abrir mão daquela terra dele, e estava certíssimo nesse quesito, não é mesmo? De não aceitar, era o direito dele, mas ele foi desgostoso, indignado. O comentário bíblico de Moody, no Instituto Bíblico Moody de Pesquisa, ele fala assim: ele foi emburrado, né? Com modos emburrados e infantis, o rei voltou para o seu palácio, desanimado diante da recusa de Nabote. Não comeu pão, fez jejum, né? Meu Deus! Greve de fome. Então, às vezes, quer dizer, ele ficou frustrado, né? Certo. Acho que um bebezão, como diz os jovens, um bebezão criado com a avó, né? Comendo pão com banana e bolo, né? Soltando pipa na frente do ventilador no apartamento da avó. Então era um bebezão mesmo, um bebezão. Nunca que ouvi um não. Tem gente que é assim, não. Perfeito. Não sabe ouvir um não, né? Faz uma proposta, quer fazer um negócio, não, já acha que está endemoniado, está rebelde. Não aceitou, não quero, não gosto e acabou. Né? Nem todo não é do inimigo. Né? O não aceita. E nós precisamos aprender a lidar com a opinião alheia. Sim, né, eu li um texto muito antigo na revista, não sei se foi na revista Obreiro ou no Mensageiro da Paz, foi um desses dois. O tema do texto era esse: aprendendo a dizer não com Deus. Perfeito. Porque Deus educou Adão falando não o tempo todo. Não faça, não toque, não encoste, não olhe, não coma, e não o tempo todo. Aprendendo a dizer não. E aprender não somente a dizer não, mas aprender a aceitar o não também. Não quero, um ponto importante, não posso, não vou, não estou afim e tal. Não concordo. E tudo isso temos que aprender a ter essa maturidade. O rei virou um bebê, virou uma criança ali, birrada, mimada, ficou mimimi, começou o mimimi, né? Que começa o mimimi, né? Ficou de mimimi dentro do templo, lá chegou a mulher. Ela chegou. Que cara é essa, rapaz? Que cara é essa? E quando ele falou que a proposta havia sido recusada, né? Ela falou assim para ele: você não vale nada mesmo. Vira homem, você perdeu. Você é rei aqui, né? Você é rei. Como que você aceita um não? Como que você tem uma proposta recusada por Nabote, né? Como assim você pode ir lá e tomar dele e tal, né? Quer dizer, ele sabia, o homem conhece a mulher que tem. Então, quando ela falou assim: eu vou conseguir para você, ele já saberia ali que havia uma intenção maligna naquela mulher, né? Aquela mulher que, como eu disse, era uma mulher muito influente, a ponto de ser citada lá no Apocalipse. Quantos tempos depois ela é citada lá? Mais de 1000 anos depois, aí do espírito de Jezabel é citado lá no Apocalipse. Olha como que não é Dona Florinda, entendeu? O negócio é muito... A mulher é muito influente, ela é muito poderosa, tem muita autoridade, é uma mulher de bastante influência naquela sociedade.
Então, Ara faz uma armação política, aí começa a interferir em vários mandamentos, né? Começa a interferir, cobiça, ela mata, furta, falso testemunho. Agora já vou aqui para o ponto 3 e 4, né? Praticam todos aqueles atos ali ilícitos até possuir a vinha de Nabote, né? Teve que matar ele para que pudesse então possuir a vinha dele. Então, enfim, termina assim, mas claro que Deus foi justo, né? Aquilo não passou assim batido, não passou desapercebido perante os olhos de Deus, porque Jesus fala assim: olha, tudo aquilo que vocês fizerem para um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim também. Então, ao fazer tudo aquilo com Nabote, eles estavam comprando uma briga com o próprio Deus. Então o próprio Deus pune ele e Jezabel morre daquele jeito terrível lá, comido por morte. Empurrada da janela, caiu e os cachorros lambendo o sangue dela ali. Então, até hoje, Jezabel é uma mulher que traz um significado de orgulho, arrogância, maligno, e ela pega, e da forma como ela é citada lá no Apocalipse, ela vira até um sinônimo de um tipo de demônio até, né? Um espírito. Está ali, porque quando fala Jezabel lá, é claro que não é essa Jezabel aqui, porque ela já morreu aqui, né? Mas a malignidade dela era tão grande que o espírito dela continuava solto ali, naquela igreja no Apocalipse, e o anjo fala: eu tenho conta de que você está tolerando Jezabel. Onde é que Jezabel estava? Dentro da igreja. Daí, aí ele cita ela ali. Quer dizer, mesmo dentro da igreja, alguém pode, infelizmente, ter esse mesmo movimento, Maquiavel, manipulador, ditador, não aceito não. Às vezes um rapaz ou alguém que não tem nem título nem nada, prega aquela palavra bonita, igreja se alegra e aquela coisa linda, muitas vezes seus superiores podem podá-los, cortá-los. Isso é o espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel. Não é o brinco, né? Não é o salto alto, não é o batom nos lábios. Porque às vezes fica com medo, às vezes fica ofendido se, por exemplo, vê algum irmão pregar muito bonito e ganhar ao seu público, ele pode ser invejoso e ficar triste. Fica triste com o sucesso do outro, né? Ficou ofendido com o sucesso do outro e acaba também sendo levado pelo mesmo espírito de cobiça, de inveja, né? de desejar alguma coisa, o outro, né? E acaba tendo um fim trágico. Esse é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, né? Então acaba tendo esse fim trágico. Então com isso aprendemos essa lição aqui, a não cobiçar. Olha quanta tragédia pode acontecer em nós, em volta de nós. Pode parecer que aquele que cobiçou se deu bem, como pareceu que o Acabe se deu muito bem, mas não valeu a pena não valeu a pena. A morte dele foi uma morte horrível, humilhante, então não valeu a pena. Aparentemente trouxe uma situação de conforto na hora, mas aquilo ficou registrado perante Deus e Deus puniu categoricamente aquele pecado tão horrível. Maravilha, professor Samuel. E é como o senhor acabou de mencionar, esse foi um dos últimos ensinamentos de Jesus em Mateus, né? Capítulo 25, se eu não estou errado a referência, dizendo que se fizer isso a um dos meus pequeninos, está fazendo diretamente a ele, né? E nada passa. Os olhos, como a gente já havia mencionado em algumas outras lições, ele está como os olhos como chama de fogo e ele levará a juízo todas as nossas obras, né? Que maravilha, Deus abençoe o senhor. A conclusão da nossa lição, querido professor, ela nos diz assim: o triste episódio de Acabe se repete ao longo da história. Que Deus nos livre de todas essas maldades. A lei não proíbe o desejo em si, não é isso que a lei está combatendo. Mas o desejo daquilo que pertence ao outro não é pecado desejar os bens e conforto, as coisas boas de que necessitamos na vida. Na verdade, viver é desejar. Desejar uma casa é mais natural do que respirar. Mas para isso é necessário trabalhar e fazer economias até conseguir a realização do seu desejo
com a ajuda de Deus. E aqui um versículo bíblico, né? A bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. Não é isso, professor? É isso. Professor Samuel, Deus abençoe a vida do senhor. Muito obrigado mais uma vez por esses lindos ensinamentos. Você, professor, que está aqui nos acompanhando, que tem nos acompanhado, gostaria de agradecer aos irmãos que encontrou conosco ali no 8º Congresso nesse final de semana, né, professor Samuel? Foi muito bom. Foi muito bom. E você continue nos acompanhando, divulgando esse trabalho. Que Deus abençoe o senhor grandemente. Amém, professor Gerson. Meu abraço a todos nossos amigos, telespectadores, internautas. Que honra poder estar mais uma vez com vocês e continue nos mandando ideias, sugestões para melhorarmos ainda mais esse trabalho. Deus tem abençoado, de pouco a pouco temos tentado melhorar algumas coisas. Hoje utilizamos uma mesa de som que Deus abençoou e utilizou-se de um vaso para nos abençoar com esta mesa que estamos utilizando agora. Então, pouco a pouco, vamos melhorando ainda mais esse trabalho e tudo graças a vocês que escrevem, mandam mensagens e nos falam. E a gente está aqui para servir e servir com o nosso melhor. Nós não ficamos ofendidos quando vocês nos trazem algum apontamento, mesmo que seja de correção. A gente aprende muito com eles e queremos que vocês continuem nos dando ideias assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido professor. Não existe nada melhor Não existe nada melhor do que ser